Opa, boa tarde, pessoal, tudo bem? Vamos aqui para mais uma live do IAM Tech Day. Hoje a gente vai estar falando aqui sobre um conceito bem interessante, que é o conceito dos acessos efêmeros, tá? Só que antes a gente vai falar de PAN no geral, gestão de acessos privilegiados, como a gente garante o acesso, como a gente provisiona esses acessos, como a gente concede e revoga esses acessos também, e recomendações que, no geral, eh, é solicitado no dia a dia nos projetos de PAN. Primeiramente, me apresentando, eu sou Bruno, sou Sales Engineer aqui na Defense. A Defense Security é uma empresa de segurança da informação, de soluções, produtos e serviços. E hoje eu vou estar falando aqui junto com um convidado bem especial, que é o Bruno Tarajo, que é o SE Manager da CyberArk. Fala, Obrigado pelo Tarajo, convite, Bruninho. tudo bem? Tudo jóia, graças a Deus. Obrigado pelo convite aí, por essa oportunidade de falar desse tema tão legal aqui. Legal, a gente vai tentar desmistificar, né, esse conceito de acessos efêmeros que o pessoal tanto pergunta: "O que que é acesso efêmero?", né. Então, antes de mais nada, a gente trouxe uma apresentação, e essa apresentação a gente vai compartilhar aqui para poder ilustrar alguns casos, tá. Consegue ver ela na tela aí já, Bruno? Já estamos vendo. Fechado, então vamos lá. Bom, eu sou um cara que eu sou imaginativo, né, principalmente à noite, então à noite eu fico mais criativo, assim, eu não sei se acontece a mesma coisa com você. Eu não sei se isso é um problema de consultoria no geral, É pessoas o problema de querem. todo mundo que trabalha com TI. A única hora que a gente tem a mente livre, ela começa a voar, né? É, e aí eu me E imagino atacante dentro de também, um né? e atacante principalmente. Principalmente não só no momento livre, mas Black Friday, feriado ali, nem se fala, né. Exatamente. E aí imagina num desses momentos livres, você num quarto de hotel, sei lá, em Vegas, São Paulo, o lugar que você preferir, que você achar melhor, com a sua família, tá refletindo sobre a vida ali, e você pensa: "Cara, tô aqui num quarto, tem minhas coisas, algumas delas são de valor, algumas delas eu precisei trabalhar bastante para conquistar, e tem minha família, que é o maior valor inestimável que existe para mim". Então, esse quarto a gente pode considerar um acesso privilegiado? Eu acho que talvez, né. Qualquer um que tem acesso à sua família, essa pessoa tem um acesso privilegiado, né? Seja a sua casa, um quarto de hotel que você esteja de férias, tem seus maiores bens ali dentro, né? É, o que é mais valioso para você, não só de valor financeiro, mas de valor emocional e tudo mais. Aí você pensa: cara, quem tem a cópia de acesso dessa chave desse quarto, né, isso pode ser considerado um acesso privilegiado?". Então quem tem a cópia da chave desse quarto? Vamos imaginar aqui, vamos refletir. Camareira vai ter acesso para poder fatalmente fazer a limpeza do quarto. O gerente vai ter acesso, o gerente do hotel. E dependendo do contexto de como o hotel funciona, mais pessoas vão ter acesso a esse seu quarto, que é onde está o que você mais considera de valor para você, que é a sua família, principalmente. É como que antigamente a gente concedia acesso a quartos de hotel. Simplesmente uma chave. Então cada quarto tem sua chave, cada camareira tem a cópia da chave do quarto, o gerente do hotel fatalmente ele vai ter a chave do quarto. E qual que é o problema da chave, né? A chave é muito fácil você fazer uma cópia. Trazendo para o contexto de TI, segurança, né, a senha é muito fácil você copiar. Muito fácil você salvar num post-it, no notepad, você passar para alguém que não deveria ter essa senha. Ou até no contexto da chave, né, aquilo que a gente vê em novela de você colocar a chave no sabonete ali para ter a forma e depois trazer a cópia da chave. E isso gerava preocupação nos hóspedes, né.
em você que coloca a sua família dentro daquele quarto. Então a gente evoluiu, trazendo novos conceitos de segurança para esse acesso real. Hoje a gente tem algo que é bem mais seguro, né, que é o cartão, o NFC. Então, o NFC você não consegue facilmente fazer uma cópia física com uma chave, tem que ter algum conhecimento de programação, você tem que ter acesso ao software que cadastra esse acesso. E isso é o que a gente tem de mais seguro hoje, certo, Tati? Será que é? Não, né? E Exatamente. aí, como a gente traz aqui, hoje a gente tem tecnologias que são bem mais seguras do que um cartão, porque o cartão se perde, e aí, enquanto ninguém cancela esse cartão, vão ter acesso ao seu quarto. Você usa técnicas como Flipper, não é tão fácil quanto você ir num chaveiro, mas hoje em dia, vendo um pouco de vídeo no YouTube, você também consegue fazer esse tipo de técnica. Né? E o que a gente tem de mais seguro hoje para acesso a quarto de hotel? É basicamente o acesso por aplicativo via smartphone, onde esse aplicativo vai checar diversos fatores, como, cara, você está realmente ali onde você está falando que está, ou você deu seu smartphone para alguém acessar o quarto? É você mesmo, né? Vamos fazer um Face ID, uma biometria, e te mandar um código por e-mail, um QR Code para você escanear, talvez, para garantir sua identidade, né? Tem hotéis até mesmo, inclusive, que eles usam até mesmo uma rede Bluetooth, né, um BLE, para validar se esse celular que está tentando acessar esse quarto de hotel realmente está ali. Né? Então ele cruza todas essas informações que, querendo ou não, é um grande MFA para acessar o seu quarto, acessar seus bens. Pois é, e aí por que existe essa preocupação, né? Porque existem vidas, existem valores financeiros, tudo armazenados nesses quartos. Tanto que a maioria dos quartos de hotel que você vai ainda tem um cofre dentro do quarto para você colocar o que mais é de valor seu ali, porque talvez, né, essa justificativa do cofre, só de você ver, você já não tem muita confiança na porta principal, né. E e aí trazendo para o contexto de acessos privilegiados, né. O que que é o acesso privilegiado? Só desmistificando um pouco aqui, mas é basicamente aquele acesso que você vai conseguir no seu ambiente que com certeza vai causar dano, não tem dúvida. Com acesso de usuário você, cara, eu posso causar um dano. Com acesso privilegiado, não, eu vou causar algum dano. Se eu tiver intenção, ou até sem saber, né, com mau uso, eu vou causar um dano se eu estiver usando de maneira errada. E o que a gente tem hoje no mercado é o gestão de acessos privilegiados, que é o nosso plano. A gente guarda essas credenciais, domain admin, root, administrator, SA do banco de dados, admin do WordPress, o que você tiver, e guarda de maneira segura, né, trocando essas senhas periodicamente, essas chaves, verificando se estão válidas e dando acesso aos recursos que essas senhas, chaves e credenciais se propõem de maneira segura, nunca direta ao recurso, de maneira isolada. Isso permite a gravação e auditoria daquela sessão, dentre diversas outras funcionalidades. E aí, por que eu estou falando isso? Seu PAN, se você for ver, ele é o quarto do seu hotel. Né? Tem o que você tem mais de privilegiado dentro dele. Então, como que você garante o acesso ao seu PAN? Você está impondo para o usuário para ele acessar o seu PAN e consumir os acessos privilegiados. Você está impondo a senha somente? Você está pedindo para o usuário aceitar uma notificação no Authenticator do mobile? Você está pedindo para o usuário receber um SMS? E tudo isso hoje existem vulnerabilidades relacionadas ao MFA, certo? Por isso que a gente traz inteligência artificial para MFA para garantir o acesso ao PAN. Eu preciso aprender como aquele usuário privilegiado trabalha para quando um atacante ou alguém que estivesse passando por aquele usuário, meu MFA conseguir garantir que, cara, espera aí, o usuário ele não se autentica assim, não se autentica essa hora, não se autentica desse tipo de dispositivo. Então não basta eu pedir um segundo fator de autenticação.
ser de fato um múltiplo fator de autenticação, né, e com contexto e principalmente com autenticação contínua. Não adianta autenticar só o usuário e largar ele lá dentro do meu quarto e faz o que você quiser. Aí a criança vai lá, pula na cama, quebra a cama, suja o quarto, rasga outras roupas e ah, beleza, eu gravei tudo isso. Legal, você gravou, o prejuízo tá gravado, o prejuízo para você ver depois, né. Quer complementar com alguma coisa aí, tá? Acho que essa parte de como você concede acesso ao banco? Eu acho essa parte muito interessante, porque a gente vê muitas empresas adquirindo diversas soluções de PAN, aqui pouco importa qual que a gente está falando, né, mas se você pensar, você está juntando todas as credenciais privilegiadas que você tem dentro do seu ambiente, está pegando todos os acessos que você tem dentro do seu ambiente e concentrando num único local. Só que às vezes as empresas não têm a preocupação de como que eu vou garantir o acesso seguro ao PAN, que itens que eu vou avaliar de segurança para essa pessoa conseguir acessar, como que eu vou monitorar o acesso ao PAN, então, quem que está entrando, a partir de onde, que tipo de dispositivo que é. Então eu entender o contexto desses acessos faz muito sentido, principalmente com a criticidade que a gente tem dentro de uma solução de PAN. E aí você comentou muito bem sobre a autenticação contínua. Então, a pessoa entrou e falou que ela é ela mesma. Só que ela continua sendo ela? Será que eu não tive um roubo de sessão? Ela não deixou essa máquina desbloqueada e alguém acessou ali, conseguiu pegar alguma informação? Então esses pontos são muito importantes para a gente pensar e refletir. Poxa, beleza, eu estou aqui com uma solução para proteger os meus acessos. Eu estou protegendo o acesso a essa solução que protege os meus acessos, então acaba virando aquela boneca russa, né, que você vai colocando uma dentro da outra. Mas realmente, eu tenho que me preocupar com as pessoas que podem acessar isso, como que elas podem acessar. Mais para frente também a gente vai comentar sobre um caso aí de uma empresa de mobilidade também, né. Isso. E aí, trazendo até para contexto de analogia, né, imaginando até essa cena num filme. A camareira, ela entra no seu quarto ali dizendo que é a camareira, mas chega lá, ela tira a roupa de camareira e: "Não, não sou, sou um ladrão. Estava me passando por camareira, eu tinha a credencial da camareira, parecia camareira, mas no final do dia eu tinha mais intenção", né. Então essa autenticação contínua, ela precisa vir de um multicontexto de risco. Então, não só, né, se eu tenho essa solução de acessos que vai me conceder esse acesso privilegiado ou não, mas de maneira com autenticação contínua, eu preciso entender como esse acesso está acontecendo. Então, se o usuário ele está acessando diversas aplicações e nessas outras aplicações ele começou a ter contexto inadequado, por que não cortar o acesso dele ao PAN até ele garantir que é ele mesmo? E é justamente a gente tem essa imagem que a gente trouxe lá no início, que é como eu garanto acesso ao meu PAN? Com uma chave, um cartão NFC ou de fato eu estou com um sistema um pouco mais sofisticado para garantir esse acesso, né. E por que a gente está falando de PAN, né? Aqui a gente traz um tipo de ataque, que é o PSD-hash, né. Esse tipo de ataque ele é oriundo de uma vulnerabilidade de arquitetura do Windows, ou seja, para consertar isso eu tenho que reescrever o Windows, tenho que escrever o sistema operacional do zero, porque ele funciona assim, tá. Então não existe uma forma de consertar isso sem garantir segurança. E aqui a gente traz o pior caso, né, o domain admin, é a credencial que você conseguir acesso, você faz o que você quiser no ambiente. E aí trazendo por que que a gente está falando de credencial? Trazendo aqui o relatório da Verizon que sai todo ano. Ano passado, mais de 80% dos ataques, eles ocorreram em algum momento por roubo de credencial. O atacante fez beacon e command control, mas em algum momento para ele ser, vitorioso, ter sucesso, ele teve que roubar uma credencial e personificar alguém, fazer movimentação lateral e etcétera. Então, imagina aqui no cenário do usuário, o Bruno Tarasco, trabalha na CyberArk, a credencial dele é domain admin da CyberArk. Então, ela pode subir novos domínios, ela pode criar novos usuários, pode criar novos grupos, alterar qualquer tipo de permissão no ambiente. Isso está na credencial dele. O Bruno ele chega para trabalhar,
ele loga no computador dele. E qual que é essa vulnerabilidade de arquitetura do Windows? É basicamente como ele armazena essa senha no computador para não pedir para você autenticar o tempo todo. Imagina se você fosse abrir uma pasta, você tivesse que autenticar de novo para garantir que você de fato é o domain admin e tem aquela permissão. Então, o Windows ele tem essa inteligência, mas que acaba se tornando uma vulnerabilidade de converter a senha de texto plano para uma hash, que é basicamente um uma string criptográfica, que vai ter o mesmo tamanho independente do tamanho da senha, onde você consegue desconverter de volta para a senha original em texto plano. Qual que é o problema aqui, né? É o computador do Bruno, cara, eu boto lá um EDR, boto um monte de soluções de segurança e ninguém consegue ter acesso a essa hash. Mas o Bruno, no dia a dia, ele acessa servidor de aplicação, a hash vai ficar salva lá. Ele acessa file server, a hash vai ficar salva lá. Ele acessa o domain controller e a hash vai ficar salva. Então, qual que é o problema, né? O problema do pass the hash é você conseguir essa hash e enviar o usuário e a hash ao invés da senha para onde você quer autenticar e o Windows aceitar. Isso que a gente chama de pass the hash. E o que eu preciso fazer para que essa hash, para que essa vulnerabilidade ela seja invalidada, para que o Windows ele não aceite mais ela como válida quando eu tentar me autenticar ou pedir alguma permissão? Se trocar a senha. Então, a partir do momento que eu troco a senha, eu rotaciono essa senha, a hash ela não está mais válida. Então, não importa se o atacante conseguiu essa hash para acessar algum recurso, ela não vai conseguir mais acessar. Qual que é o problema aqui? É que enquanto essa hash está válida, aonde eu larguei essa hash, o que eu acessei, a partir de um file server, por exemplo, eu consigo me movimentar lateralmente para tudo e qualquer lugar que essa hash estiver válida. Imagina que não só o Bruno acessa esses servidores, mas o Caio acessa, o Eric acessa, um monte de gente acessa, tem um monte de hash. Então imagina o atacante chegando num ativo, tem um monte de hash e ele vai ficar maravilhado. Cara, o que eu consigo fazer no ambiente só com as hashes que eu consegui, né? E isso foi um dos grandes motivadores do que a gente conhece como PAN. Não sei se você quer complementar alguma parte dessa peça da hash, Tarasco, ou se a gente pode explicar aqui como que o PAN ajuda nessa vulnerabilidade em específico e nas demais? Tem uma coisa bem interessante, né? Essa parte de pass the hash, você tem um grande problema você tem diversas pessoas realizando tarefas privilegiadas dentro de diversos desktops e também servidores. E se você não tem uma estratégia para rotacionar essas credenciais, você está espalhando hashes válidos dentro de todo o seu ambiente. A partir disso também tem uma preocupação com, poxa, eu tenho aqui uma solução que eleva privilégios dentro dos meus desktops. Tá bom. Só que como que ela faz essa elevação? Muitas soluções acabam fazendo só um run as. E novamente, ele gera um hash válido dentro do seu ambiente. Então, para um atacante, isso daí é o famoso feira da fruta, né? Ele está super feliz ali porque tem muito hash ali para ele explorar, fazer movimentação lateral, para ele conseguir escalar privilégios e tudo mais. Então, com isso, gera uma grande preocupação de como que eu estou fazendo essa sanitização e também que medidas que eu estou tomando para prevenir isso. Tá? Uma delas é justamente a parte de rotacionar essas credenciais privilegiadas e garantir, a gente não tem como garantir 100%, né? Mas garantir que essa rotação invalide os hashes que são espalhados dentro do meu ambiente. Tá? Até mesmo uma outra preocupação são processos de RPA, que têm credenciais que rodam automaticamente e uma grande dificuldade das empresas é conseguir controlar e rotacionar essas credenciais de RPA, né? Normalmente está embutida na aplicação de RPA, então você conseguir acesso, Exato. você consegue Ou acesso à ninguém troca credencial. porque aquele negócio que está funcionando, eu não posso mexer, senão vai parar o ambiente. É, é aquilo, né? Eu vou abrir a Gmood para trocar, mas eu particularmente nunca vi ninguém abrir a Gmood, a tal Gmood para trocar.
Então, e aí como que o PAN ele vai ajudar nessa parte, né, de teste hash ou diversas outras vulnerabilidades relacionadas à senha, como uma vulnerabilidade simples de você salvar a senha num papel, né. Eu não armazeno, eu não dou mais o privilégio de domínio admin para o usuário. Então, o usuário ele vai logar, o algoritmo hash vai continuar existindo no computador de trabalho dele, mas para mim não importa mais, porque ele não tem mais privilégio. A partir do momento que ele não tem mais o privilégio, o que eu faço? Eu crio uma credencial, dou privilégio para essa credencial de domínio admin, que nesse caso seria o privilégio que ele ia precisar para poder fazer o trabalho dele do dia a dia. Normalmente o domínio admin é o último caso, né, a gente está usando aqui como um caso um pouco mais utópico, tá, mas pode ser um admin local, pode ser qualquer tipo de credencial que tenha certo nível de privilégio, eu vou armazenar ela aqui no PAN primeiramente. E o nosso PAN é basicamente o Privileged Access Manager, gestão de acessos privilegiados, um sistema para gerenciar esses acessos que são críticos. E a partir do momento que eu estou guardando essa credencial, eu também preciso, né, validar se essa credencial que está guardada aqui no meu sistema ela está válida. Não adianta eu guardar essa credencial e quando eu precisar usar ela não funcionar. Então esse é o primeiro ponto, é validar se está válido. Segundo ponto é trocar essa senha, então, a gente fala aqui: "Ah, vamos trocar essa senha", mas o sistema de PAN ele existe justamente para isso, né. Dentro de uma empresa, você não vai trocar as senhas privilegiadas periodicamente, salvar no local, manualmente é impossível, praticamente. Até imagina uma empresa de outsourcing de suporte de TI, ela tem 40 clientes, ela vai ter posse de 40 domínios admins, e aí vai ter que trocar esses 40 domínios admins, tem serviço atrelado, então por isso que existe o sistema de PAN, para fazer o que humanamente se tornou quase que impossível, né. E o PAN, ele não só vai guardar a credencial, mas ele vai automatizar o meu acesso ao destino. Então, eu nunca mais pego essa senha e autentico direto no domain controller. O PAN, ele vai fazer isso para mim. O legal é que o usuário ele não precisa mais ter acesso à senha, né. Ele conecta, a senha está sendo trocada, ele não sabe nem qual é a senha, mas ele consegue trabalhar da maneira que ele trabalhava anteriormente, criar usuário na dele, fazer o que ele precisava fazer no domain controller. E o legal disso é que a hash ela vai continuar sendo plantada, porém, como ela está sendo gerenciada de maneira centralizada, eu consigo colocar uma rotação mais agressiva e invalidar essas hashes com uma periodicidade bem maior, né. Com isso, a partir de hoje, está seguro. Comprei PAN, estou seguro, né. Só que tudo depende da forma que a gente utiliza, que a gente compra. Não adianta eu comprar um Mustang e não saber dirigir. Não adianta eu comprar algo que é super tem diversas funcionalidades e subutilizar, ou usar de uma maneira que não é a mais adequada para aquela função, tá. E por que que eu estou falando isso? Você já viu essa tela aqui, Tarafa? Infelizmente. Esse é o comando netuser, que basicamente você roda em qualquer máquina Windows. Você sendo um domain user, você consegue, por padrão, listar tudo que está lá dentro, saber quem tem permissão ao quê. E por que eu estou trazendo essa tela aqui? Porque essa é uma abordagem que a gente vê muito. O usuário, ele tem o usuário dele, comum, e cria-se um usuário de domínio, administrador para aquele usuário específico, dando acesso para essa conta de domínio privilegiada aos recursos que ele precisa. Uma abordagem que facilita você adotar o PAN, né. Basicamente, você duplica uma conta, você transfere os privilégios, fica um para um, e o usuário consegue trabalhar da maneira que ele trabalhava no PAN. E aí você coloca uma descrição, para essa descrição ela ajudar quem gerencia AD. Eu sou bem organizadinho com os ADs que eu criava na época, né. Então, OU, separação, grupo, descrição. Eu tenho um pouco de toque com organização de AD. Então isso normalmente, eu gostaria de ver isso, né. Aí você dá a permissão que o usuário precisa. Só que qual o primeiro problema aqui? Essa descrição, como qualquer usuário consegue rodar o NetUser, ela basicamente
ela é o X9 da história. Ela vai falar: "Cara, é aqui que tá o pote de mel". Então, qualquer net user que você rode no ambiente, você já sabe onde estão os usuários privilegiados e basicamente daí a história. É brute force, é diversas formas de ataque que você vai utilizar para pegar esses acessos. Eu trago aqui umas perguntas de até de provocação, né. Quantos usuários você tem na empresa hoje? Ah, 100, 200, 300, 400? E versus credenciais privilegiadas, quantos você tem? Você já fez esse levantamento, tentou inventariar em algum momento? É fácil identificar? Todos os usuários que saíram, que tinham credenciais privilegiadas, foram desativadas, por exemplo? E qual que é a probabilidade de uma escalação de privilégio ou movimentação lateral ocorrer baseado no que a gente viu anteriormente, né? Em credencial um para um, credencial espalhada no ambiente, credencial que era para estar sido desativada, mas por algum motivo de processo, o analista no dia ele teve um incidente, estava atuando e acabou não atendendo aquele ticket de desligamento corretamente. Então, pode acontecer, nós somos humanos, suscetíveis à falha, né? Então, esse é um dos primeiros problemas. Eu não sei se no dia a dia, no que você tem acompanhado aí de rollout de fãs, você tem topado muito com isso, Tarás, com esse tipo de situação de criar um para um, né? Você tem visto aí no mercado. É, acaba dependendo muito das necessidades de auditoria das empresas, né. Apesar de você ter uma consolidação desses logs de o que foi feito dentro do seu ambiente, através das credenciais privilegiadas dentro do PAN, você tem também uma preocupação de não ter uma dependência de um único repositório de logs, né. Então, se eu tenho um usuário um para um, eu tenho a facilidade de que qualquer sistema que ele bata, que ele realize algum acesso, você consegue ter o log daquela fonte e não simplesmente do PAN. Agora, se você tem tudo isso muito bem estruturado e correlacionado, aí, por segurança, acaba sendo melhor você ter menos usuários e não ter usuários nominais, mas sim compartilhados dentro do PAN. Eu não demonizo nenhuma das duas práticas, tá? Cada uma tem a sua relevância e vai muito da cultura individual e das políticas internas de cada empresa. É, com isso, você tem ganhos e perdas em cada um deles, tá? O que seria mais seguro, tirando esse fator da auditoria e dos logs, é que você tivesse menos usuários privilegiados para ter uma menor superfície de ataque, tá? Mas esses prós e contras aí acabam sendo pesados individualmente entre cada uma das empresas, tá? Tem empresas que se beneficiam muito mais tendo menos usuários e criando usuários compartilhados para serem utilizados por dentro do PAN, mas tem empresas que se beneficiam muito mais tendo usuários nominais. Legal? Legal, isso me gera uma certa preocupação quando eu vejo usuários nominais, e até converso um pouco com o pessoal nos projetos que a gente trabalha para fazer uma reflexão, né. Cara, beleza, a auditoria no destino ela te facilita, certo, você vai direto no destino, você consegue auditar e ver quem fez o quê, só que o destino, normalmente, ele é um ativo, ele é um servidor, você vai estar cuidando dele, você vai estar fazendo gestão de pets, você vai e fatalmente ele pode vir a ficar doente, pode vir a falhar, né. Então, se o backup não tiver em dia, você pode fatalmente perder aquela auditoria, né. Então, o que a gente conversa bastante nos projetos é: "Cara, sei que você está preocupado com a auditoria no destino, mas olha aqui a auditoria aqui que tem no PAN". E o legal é que ela está apartada, então, se o destino morrer, eu não perco nenhuma informação. Tudo que foi feito, a gente está auditando de maneira centralizada e unificada, e eu não preciso criar mais acesso privilegiado para isso. Essa que é a melhor parte, né. E a gente traz também aqui uma outra abordagem que a gente vê muito no dia a dia também, facilita a governança, né. A gente tem um servidor um, servidor 2, então eu crio uma conta admin, serve um, dou acesso ao servidor um, crio uma conta admin ao servidor 2, dou acesso ao servidor 2. E o que eu já vi muito em projeto também é criar 2 contas por servidor, até por conta daquela limitação da RDS do Windows, onde você só consegue fazer 2 sessões, com a licença básica dele, numa máquina Windows. Dessas 2 contas, a gente garante que 2 usuários vão conseguir acessar ao mesmo tempo ali o servidor, só que no final do dia, qual que é o problema aqui, né?
a gente acaba crescendo acesso privilegiado da mesma forma que a gente cresce dispositivo. E pelo que a gente tem acompanhado em projeto, nos ambientes que a gente tem implementado, gerenciado, o número de ativos geralmente não diminui, a não ser que haja algum problema na empresa. Geralmente a empresa está crescendo, o número de ativos está crescendo conforme a demanda da empresa. Como você contém a superfície de ataque com esse tipo de abordagem aqui? A gente acaba, opa, espera, acaba gerando uma certa preocupação. Não sei se você já passou por isso também, se você também teria algum motivador por trás, como o item que a gente viu anteriormente, que tem auditoria, mas aqui basicamente o que eu vejo é a governança. Eu quero governar ativos e quero garantir que a conta de cada ativo tem a sua própria conta, mas no final do dia eu vou estar auditando centralizado ali pelo PAN. O que você tem visto aí no mercado em relação a esse tipo de estratégia? Aí, de novo, a gente volta pro depende da empresa, tá? Mas realmente faz total sentido, né? Quanto mais eu conseguir reduzir as contas e ainda mais o que elas podem acessar, melhor. Tá? Então, por exemplo, eu posso ter usuários administrativos, administradores de domínio e tudo mais, mas com certas delegações específicas dentro de cada um dos servidores. Então, posso ter uma limitação de logon, eu posso ter limitação de execução, e tudo isso baseado no o que a pessoa precisa fazer. E aí a gente já adianta um pouco o papo para Zero Trust e tudo mais, que é basicamente isso. O que a pessoa precisa ter, o que ela precisa trabalhar, na verdade, list privilege, né, privilégio mínimo, perdão, o que esses usuários precisam fazer e para quem que eu estou disponibilizando esses usuários dentro do PAN que eu tenho hoje. Então, é uma preocupação que a gente tem que ter para não simplesmente embarcar os domínios admins, você embarca, compartilha com as pessoas, eles podem fazer tudo e qualquer coisa. Tudo bem que você tem auditoria, tudo bem que está gravado, mas uma vez que foi feito, você só tem a gravação, vai responsabilizar e o dano está feito, tá? Mas se eu conseguir reduzir o quão extenso é o acesso dessas pessoas ou desses usuários para dentro do meu ambiente, melhor. Tornar eles cada vez mais específicos e menos genéricos, tá? O caso da própria camareira novamente, né. Ela vai estar lá no Exato. quarto, gravei o que ela fez, mas talvez não adiante para minha finalidade. E por último, uma abordagem aqui que a gente também vê, facilita muito a adoção de PAN, esse tipo de abordagem. É basicamente você plantar um jump server depois do PAN. A partir disso, tudo que você está fazendo a partir desse jump server, você vai estar gravando, auditando e dependendo do contexto até protegendo, né. Só que qual que é a dinâmica aqui? Os usuários acessam a partir desse jump server, mas acessam como os destinos? Eles copiam e colam essa senha, senha do Firewall, senha do VMware, da database, do servidor. E a principal preocupação que eu tenho nesse contexto é, cara, você está fazendo acesso por um sistema de gestão de acessos privilegiados, então tudo que você está acessando está sendo gravado e auditado, incluindo a senha. Você fez o copy paste, salvou naquela e colou naquela sessão, um auditor, que era para ter permissão de auditar o ambiente, a partir do momento que ele gera um log daquele do que você está fazendo na sessão, do que você fez na sessão, aquela senha vai estar lá para o auditor. Isso acaba gerando, uma vulnerabilidade que talvez não devesse existir com outro tipo de abordagem, tá. Então esse copy paste traz preocupação, porque o objetivo de fato do PAN é você usar copy paste em último caso. Não consigo acessar, estou com um incidente, estou resolvendo o que a gente chama de break the glass, que fazendo com a vida real é quebrar aquele vidrinho do bombeiro, né, para tirar a mangueira e apagar o fogo. Para isso eu vou usar o copy paste, para resolver problemas e depois voltar a trabalhar igual. Esse tipo de abordagem, por que que eu coloquei foco na auditoria? Porque ele facilita muito, você entregar resultado para a auditoria rápido. E é uma abordagem válida, só que é uma abordagem que talvez seja num estágio inicial,
de PAN, para você evoluir para dar acesso direto aos recursos privilegiados de maneira automática, transparente, isolada e protegida, certo? Isso eu tenho visto muito também nos projetos que a gente tem tocado. A gente não faz nenhum tipo de juízo de valor, mas a gente tenta orientar o cliente: "Cara, isso é válido, você está cumprindo sua auditoria, mas, tenha em mente que é o estágio inicial. A gente precisa evoluir para, de fato, te entregar o valor que a solução que você adquiriu, que você vai implementar no seu ambiente, ela pode entregar", certo? "Ah, Bruno, eu tô colocando medo no pessoal aqui, né, o pessoal deve estar achando: 'Pô, é mó difícil usar PAN, é mó difícil implementar PAN no ambiente'". Mas não, aqui a gente só está trazendo abordagens que a gente vê que no dia a dia elas podem não ser tão eficientes quanto a gente pensa no contexto de segurança, tá. Então, e aí como que a gente traz aqui, por exemplo, eu ouço muito, né, qual que é a recomendação do fabricante para a gente fazer a concessão de acesso, né. Só que no final do dia o fabricante ele não vai fazer recomendação, porque isso é de acordo com o contexto de cada um. Cada contexto corporativo vai dizer alguma coisa. Eu não posso recomendar algo que vá trazer segurança, mas que vai impedir o negócio de funcionar. E aí no final do mês a empresa fecha e não adianta de nada, né. Então, o que que a gente traz aqui como uma recomendação, né, que a gente consegue garantir de um pouco mais seguro, é basicamente a gente ter contas compartilhadas e únicas, sempre que possível, criadas numa base centralizada, como por exemplo o Active Directory, e dar esse acesso de maneira compartilhada. Então, meu IT admin, meu time de administradores de TI, imagina que pela política de acesso da minha empresa, eles são do mesmo nível, eles acessam o mesmo recurso. Então, por que que eu teria uma conta para cada IT admin? Por que que eu teria uma conta para cada recurso, sendo que eles no final do dia vão fazer o mesmo tipo de acesso, né? Então hoje, a gente vê no mercado é Firewall, já aceita login como conta de domínio, VMware, database, servidor. Nesse caso aqui eu tenho uma conta privilegiada apenas no meu ambiente, para dar acesso para 3 administradores de TI a 4 recursos. Então, isso fica, um pouco mais otimizado se a gente for pensar no contexto de segurança. O atacante ele tem menos probabilidades, ele tem menos chance de erro, ele tem uma conta só para fazer brute force, então a conta ela vai bloquear se ele ficar fazendo brute force, ele não tem 300 para ficar fazendo password spray ou alguma coisa do tipo, né. E eu vou estar de novo rotacionando ela centralizadamente, auditando centralizadamente, dando acesso centralizadamente e protegendo as sessões de maneira centralizada. E aí até comentando, não sei se você tem passado por isso nas POCs, você tem passado por isso nas implementações, que é: qual é a sua recomendação? O que que você como fabricante bota o crachá na mesa e recomenda a gente fazer? O que você tem visto aí? Aí, de novo, eu volto para a carta coringa do depende, né? Vai depender muito dos casos de uso, ambiente do cliente e diversos fatores, tá? Mas com base nisso, a gente vai falar também um pouco mais para frente da melhor maneira de acessar todos esses ambientes, né, Bruninho? Isso. O importante é pensar o seguinte, tá? Não adianta alguém chegar para você com a solução mágica que vai resolver todos os seus problemas, tá? Não existe uma solução. Não estou falando de que não existe, que uma plataforma consiga atender todos os problemas, mas que não existe um método simples de resolver todos os problemas de todo mundo. A gente precisa entender como que é o cotidiano, como que as pessoas acessam, quais são seus requisitos de segurança, a diversidade do seu ambiente, e se preocupar também com a experiência do usuário. Porque um processo de PAN, você colocar ele no meio do caminho dos usuários, que já estão acostumados a ter os usuários sempre na mão, fazer tudo o que precisam, ele é traumático por si só.
mas quanto mais fácil eu conseguir deixar o dia a dia do meu usuário mais transparente para ele, mais fácil para ele utilizar, muito melhor a minha adoção e também a aderência ao PAN. Legal, Bruninho? Quanto menos ele perceber que está mudando a forma de acesso, melhor. A ideal é, cara, Exato, e amanhã colocaram o PAN, eu nem vi, é igual. Até melhorou, exatamente. porque eu não preciso mais digitar minha senha, então, é Exato. Tanto que a gente utiliza, né, só um capítulo à parte aqui, né, a gente utiliza, tem o famoso PSM Client, o cara consegue utilizar como se fosse um Remote Desktop Manager, ele coloca quais são as credenciais de PAN ali dele, e com 2 cliques ele abre a sessão que ele precisa, e é muito mais rápido o fluxo de trabalho dele para trabalhar ali, tá? Só que de outra forma, mantendo seguro esses acessos, tá? e não só o PSM Client, mas o próprio Remote Desktop Manager, MOBA, tudo isso a gente consegue usar. É uma senha só, a senha do próprio usuário, MFA para fazer acesso, então é uma experiência que é bem interessante. Exato. E aí por que que a gente está trazendo primeiro os problemas? Para a gente trazer também as recomendações. Não, recomendação o nome já diz, não é regra, né? A gente está recomendando, vai pegar essa recomendação e vai adaptar ao que funciona para você. Então, o que a gente recomenda geralmente? Cara, é PAN, é acesso privilegiado. Primeiro você vai assegurar toda e qualquer identidade do seu ambiente, independente de ser privilegiado ou não, porque dependendo do contexto, a identidade pode se tornar privilegiada por alguns momentos e depois deixar. Por exemplo, o RH. Quando acessa o nosso sistema de RH para dar um aumento de salário para a gente, essa identidade ela se tornou privilegiada naquele momento, né. Se ele fizer um erro ali, ele pode ou até mal intencionado, ele pode causar um problema. E logo depois deixou de ser privilegiado. Então, assegurar toda e qualquer identidade e não só, considerar fatores únicos ou duplos fatores, mas considerar fatores múltiplos, incluindo contexto de geolocalização, biométrico e comportamento de autenticação. A gente pode confundir um pouco com condicional de acesso, tá? Mas não é. A gente está falando aqui de autenticação contínua. Condicional de acesso eu digo que aquele usuário ele não pode logar da Rússia, por exemplo. Mas o que a gente está falando é, cara, aquele usuário ele logou do Brasil e ele continua trabalhando do Brasil. Ele não logou do Brasil e daqui a 5 minutos ele tentou fazer uma sessão da Rússia, por exemplo. E pode ser um comportamento semelhante a um roubo de sessão, com session hijacking, cookie hijacking, tem algumas formas de fazer isso. E principalmente usar abordagens centralizadas, né? Abordagens homogêneas. Eu crio meus acessos num local só, sempre que possível, e não mais crio acesso nos destinos diretamente. Tá? E aí que a gente traz o contexto de monitoramento e proteção de comportamentos em sessão. Então, não só dar esse acesso de maneira segura, mas o que o usuário está fazendo naquela sessão, né? O que a camareira está fazendo no seu quarto? Era de fato para ela estar tomando aquela atitude? Ou, trazendo para o contexto TI, por mais que aquele usuário tenha acesso à conta root, era para ele estar tentando trocar a senha da root? Visto que ele consegue conectar com a conta, ele não precisa digitar a senha em nenhum momento? Acho que não. Então, primeiro eu preciso monitorar, depois responder automaticamente. É o que você disse, não adianta eu ter vídeo para comprovar prejuízo. Preciso agir antes que esse prejuízo aconteça. Trazendo para o contexto de PAN, suspender, encerrar a sessão quando um comportamento anômalo ou malicioso vier a ocorrer. E, além disso, abordar de maneira unificada. Eu estou monitorando a sessão, eu estou monitorando a autenticação. Acho que é interessante eu correlacionar esses dois dados de como se autenticou, como continua autenticado, o que está fazendo nas sessões para trazer um contexto de segurança para a identidade, como aquela identidade está se comportando depois que eu garanti o acesso. E além disso, né, aí tem até essa imagem de contrato aqui,
É para fazer uma analogia de contrato com acessos. Quando você assina um contrato de permanência no hotel, você ganha acesso a quarto, a academia, a o que você tem direito de consumir, né. Só que isso precisa ser revisado. Imagina que aquele usuário ele mudou de quarto, mudou de plano no hotel, então preciso revisar os contratos de acesso que aquele usuário tem. E principalmente definir quem é o responsável por autorizar que aquele acesso continue ou não. Então, o que a gente vê muito é pessoa que está no PAN que tem acesso a quase tudo, porque ela passou por muitas áreas na empresa, ela foi ganhando os acessos, mas não foi revisado se ela precisava continuar com aqueles acessos por aquele tempo. Então, normalmente o que a gente vê quando não tem revisão de acesso é que a pessoa mais antiga na empresa é que tem mais acessos no ambiente. Não sei se você tem visto isso por aí também, mas é o que acontece. E não depender do humano, né, por mais que, o ser humano ele é perfeito, digamos assim, mas é imperfeito ao mesmo tempo. Então, se eu não tiver uma forma de automatizar isso, qualquer dia que alguém tiver um pouco mal, tiver com algum problema pessoal, ela pode esquecer aquele acesso, ele continuar no ambiente e pode ser utilizado de maneira inadequada ou maliciosa para fins que não deveriam ser. E aí com isso, se a gente fizer tudo isso, eu não tenho mais nenhum problema de confiança, né. A brincadeira aqui com o zero trust, I have zero trust issues, né. Só que não, Até ainda uma coisa, existe. Bruninho, Pode falar aí. voltando naquele papo, se você puder voltar só 2 slides naqueles 3 pilares, tem uma coisa interessante que eu deixei passar o bonde, mas gostaria de Não, fica à recapitular vontade, aqui. cara. O objetivo aqui é bater papo. Perfeito. Existe uma grande diferença entre análise comportamental e acesso condicional, tá. Então, muitas pessoas acabam confundindo, falando: "Ah, eu tenho acesso condicional, eu tenho análise Acabei comportamental". falando, só que você caiu e voltou. Eu falei que o condicional é um pouco diferente do Não, comportamental, sim, mas deixa eu só completar só aí. para ressaltar, o que que é interessante, tá. Às vezes as pessoas falam que têm acesso condicional pensando nessa parte de análise comportamental. Eu entender o contexto, o comportamento de cada um dos usuários que eu tenho aqui dentro, para que eu consiga responder acessos maliciosos ou atividades maliciosas é essencial. Senão eu coloco todo mundo dentro do mesmo saco, analiso o comportamento em geral e vai ser difícil de detectar um comportamento diferente entre cada um dos meus usuários. Eu tenho um usuário que utiliza dispositivos diferentes, eu tenho um outro usuário que viaja muito mais. Então, se eu puder entender o contexto e o comportamento de cada um dos meus usuários, para que eu consiga tratar esses desvios de maneira individual, para mim é o ideal, tá. Da mesma forma que quando eu estou analisando, por exemplo, que comandos que eles estão utilizando dentro dos meus servidores, eu preciso entender isso também. Eu preciso ter uma inteligência com relação a isso e não simplesmente regras estáticas. Olha, se o cara der um PSWD, interrompe. Não, eu quero entender. Poxa, é normal isso está acontecendo, não está acontecendo? Então essa parte de inteligência, de eu conseguir ter informações que os gringos adoram falar, né, acionáveis, informações acionáveis, melhor, porque eu tenho um enriquecimento e um maior contexto dos meus usuários. Legal? É, justamente, identidades são pessoas, pessoas têm personalidades. Por mais que eu seja o Bruno Reinaud, você é o Bruno Tarasco, o primeiro nome é igual, mas a gente não se comporta igual. Então, até o jeito de trabalhar, 2 pessoas podem fazer a mesma coisa de forma diferente. Eu posso fazer uma atividade com um script de PowerShell que você prefere fazer com de Python, por exemplo. A gente executa comandos diferentes e não quer dizer que aquilo seja malicioso só porque saiu da forma, né. Para o meu contexto, aquilo ali é válido. E eu quero entender como o CPF se comporta, e não colocar uma forma para, cara, saiu daqui, você já age. Não, eu quero, de fato, entender. A gente está falando de identidade, segurança para identidade, que no fim do dia é pessoas. E
De tudo isso que a gente falou, a gente imagina que a gente tratou todas as vulnerabilidades, né. Estou gerenciando meu PAN com uma superfície de ataque bem menor, reduzindo contas, estou garantindo acesso com maneira contextual ao meu PAN. Eu estou revisando esses acessos, então melhorei muito a minha segurança, só que a gente ainda tem um problema aqui que, cara, o cara de TI, na verdade isso aqui eu acho que eu trouxe a profissão errada, né, 40 horas por semana por TI, eu estou sendo bem otimista, geralmente a gente trabalha um pouquinho mais, só que trazendo a média aqui, então, trabalha 40 horas por semana e ele tem uma conta privilegiada, imagina que ele tem uma só. Essa conta ela vai existir 168 horas por semana. A gente exacerbando esse cálculo para ano, dá 2080 contra 8.736. Como você bem falou no início, o atacante ele não vai geralmente fazer ataque em horário comercial. Até acontece, mas o que a gente vê muito é overnight, é feriado, são períodos que geralmente as pessoas, não vou dizer que não esperam, mas que elas vão estar mais desarmadas por estarem descansando, por estarem em lazer e etc. E o que a gente tem aqui é uma conta privilegiada que ficou ociosa 76% do tempo. Então, o atacante ele tem 76% do tempo para tentar abusar dessa conta e causar um dano no seu ambiente. E essa é a preocupação que fica dessa superfície de ataque que ainda existe. Então, o que a gente traz para melhorar ainda mais essa abordagem? Acessos efêmeros. Que é justamente o tema principal da nossa apresentação, do nosso bate-papo, mas que a gente achou legal, né, explicar como que é feito gestão de PAN, como que o pessoal tem abordado, o que a gente entende que pode melhorar, e uma abordagem que é diferente, não é mais PAN, gestão de acessos privilegiados, e sim concessão de acessos de maneira efêmera, né. Trazendo o contexto efêmero da palavra, é basicamente algo que existe, mas que existe por um período de tempo e que após esse período de tempo não vai mais existir, tá. O próprio Gartner vem falando bastante desde 2019, né, que acessos extendem, são acessos fixos, que é a conta privilegiada que existe 76% do tempo ociosa, eles representam risco. Então mesmo as soluções de PAN no ambiente, esse risco residual ele continua alto, até porque os atacantes geralmente não trabalham em horário comercial, trabalham no horário que a gente está descansando para pegar o nosso ponto fraco. Então, na prática, tá, trazendo o mesmo diagrama que a gente usou, imagina a nossa equipe de TI. A nossa equipe de TI ela vai logar nos computadores de trabalho, isso daí independe de onde o computador de trabalho esteja, tá? Em casa, no escritório, a pessoa está viajando de férias na Rússia e teve um acionamento e precisou trabalhar nas férias, independente, qualquer lugar, tá? Você vai acessar o seu computador de trabalho, e aqui está computador de trabalho, mas pode ser o pessoal, inclusive, é só para ilustrar. E a gente trabalha com o conceito de, ao invés de PAN, de DPA, que chama Dynamic Privileged Access, acesso privilegiado dinâmico. Basicamente, a gente vai trabalhar com provisionamento e desprovisionamento. É basicamente criar a conta no destino e remover essa conta a partir do momento que o acesso expira. E isso a gente define período de tempo, define se é automático, se é aprovado, enfim. O fluxo de acesso é exor-flavor, você monta conforme você achar melhor. Mas o fluxo de trabalho ele vai ser o mesmo. Então a gente vai criar IT admin 1, 2, 3, 4, 5 no servidor, na database. E o interessante é que a gente sai daquela abordagem centralizada que a gente falou inicialmente, criando direto no destino, mas essa criação ela acaba sendo mais segura que a centralizada, por quê? Porque a gente vai colocar um cronômetro. Então, no momento que esse acesso está sendo feito, essa conta existe, ela foi criada para isso,
porque o acesso foi concedido e o usuário tem permissão. Mas a partir do momento que esse cronômetro expira, que o usuário expirou o time frame que a gente concedeu esse acesso, essa conta ela deixa de existir. E aí, eu acho que isso quebra um pouco o conceito de cofre de senhas, né. O pessoal chama muito, o PAN de cofre de senhas. Então, tem um problema de acesso, cara, caiu o cofre, tá com problema no cofre. Não, aqui a gente não tem mais cofre porque a gente trabalha com outro conceito, ao invés de armazenar, a gente cria e remove. O interessante disso é que, cara, o que que me serve uma hash de uma conta que não existe mais? Serve de nada, né. Eu preciso verificar se essa hash está válida? Não, a conta morreu. Preciso rotacionar essa senha? A conta morreu. Exato. Então, no final do dia, qual que é a pergunta que o pessoal vai fazer? Eu não sei se você sabe, mas vou abrir para você. Qual que é a pergunta que o pessoal sempre faz quando a gente fala desse, provisionamento dinâmico? Você lembra qual é? Diga aí. E as credenciais Built-in? Que a gente faz com ela? Exatamente. E aí, que você geralmente faz com essa credencial Built-in? Volta ela pro PAN. Guarda no PAN. A gente vai ter 2 sistemas, né, o PAN vai ter muito menos credenciais, porque a gente vai ter só as Built-in, e a Built-in, de fato, não adianta eu querer apagar ou querer fazer, eu vou perder o recurso, basicamente. Então, se eu apago o SA de uma database, né, e eu preciso fazer uma tarefa que só o SA pode, já era, eu perdi o banco. Se eu apago o administrator e a máquina do Windows perdeu relação de confiança com o domínio, não tem nenhum perfil local salvo, só se eu resetar em modo de segurança e fizer aqueles macetinhos mandrake lá para quebrar a senha, mesmo assim se tiver BitLocker, já era, perdi o Uhum. recurso também. Então, o Built-in ele precisa continuar existindo, ele vai fazer parte da superfície de ataque, mas vai estar sendo gerenciado pelo PAN, que é uma superfície de ataque bem reduzida, né, porque você vai de fato ter a única coisa que você não pode apagar, né. Exato. E esse conceito é interessante, né, Bruninho? Até a própria Sebrae vem ditando isso há um tempo já. Tudo que for acesso humano a recursos, a Sebrae preza que isso seja feito de maneira efêmera, tá? Ou seja, com acessos criados em real time, acabou a sessão, remove esses acessos para justamente eliminar esse perímetro, né? Eliminar essa janela de vulnerabilidade, na verdade. Então você reduz muito o seu risco diminuindo o standing privilege, né? As permissões que ficam lá o tempo inteiro. Então, como você comentou, poxa, meu usuário não fica 24/7 conectado em um servidor. Ele não precisa ter acesso 24/7. Quando ele precisar desse acesso, quando ele for utilizar esse acesso, eu crio o acesso temporário dentro do recurso que ele precisa, na maneira que ele precisa, e assim eu finalizo, tá? Assim eu entrego a sessão para ele com toda a auditoria que a gente já vive hoje no PAN. Legal? É, e tem um conceito diferente aí, né, que é dinâmico, efêmero e workflow, tá. Workflow você remove o acesso de uma coisa que vai continuar existindo. Então, faço um workflow de aprovação para acessar o domain de mim, mas no fim do dia o domain de mim continua existindo, só tirei o acesso dele. E se o atacante conseguir acesso direto ao recurso, ele pode explorar a vulnerabilidade. E o dinâmica, de fato, eu crio, apago, e aquele 76% ele vai reduzir muito. Geralmente ele vai reduzir até para menos do que a jornada de trabalho do colaborador, porque o colaborador ele não usa o acesso o tempo todo. Então a gente traz uma abordagem que é um pouco mais dinâmica e segura com o DPA. E aí os atacantes, quando chegam no Black Friday, qualquer tipo de lazer que vocês estejam tendo, chega no seu ambiente, é igual o João Travolta aí no Pulp Fiction. Inclusive, eu adoro esse filme. E aí, em relação, tá, falei de todos os acessos do meu ambiente, credencial, só que acesso físico, né? Ele é o acesso mais perigoso que existe. Você tem acesso físico em praticamente tudo ali na mão. Consegue plugar um pendrive, você consegue fazer diversas coisas que
que vão de fato comprometer o ativo. Então, até por isso, acesso a data center hoje tem muita proteção. É câmera, tem controle de incêndio, tem biometria, diversos fatores para garantir, porque as empresas elas sabem do risco, né? Sabe que pode para alguém, inclusive tá até trazendo da minha época de infra, não só atacante, mas pessoas que não sabem manusear um data center, né. A pessoa da limpeza, por exemplo, já passei diversas vezes de estar de manhã trabalhando, cara, caiu tudo. Quando foi ver, foi a coitada da moça que esbarrou com a vassoura no no-break e desligou sem querer. Acontece, é dia a dia, acontece na sua casa, acontece. Então, para se proteger isso é só de fato controlando acesso ao data center, você não vai. As pessoas não sabem, elas sabem do risco físico, elas estão vendo, mas e agora? Né, com essa questão de nuvem, cadê seus servidores? Cadê seus recursos? Apesar de ser, basicamente um monte de servidor Linux, né, a nuvem, eh, funciona diferente. Você não vai dar acesso à nuvem da mesma forma que você dá acesso ao data center, principalmente por custo, tá. No data center ninguém consegue comprar um servidor, chegar e colocar lá no rack e começar a usar. Na nuvem é bem fácil assim de fazer, você paga, conforme o uso, né. E tanto você paga o que você está usando, quanto você paga o que você vai destruir com um prejuízo financeiro, destruindo coisa errada, tá. Então, basicamente, a porta do seu data center é isso. E aí, se você quiser escanear esse QR Code aí, até para o pessoal que está em casa, está assistindo a live, tiver curioso, quiser escanear esse QR Code, essa é a porta do seu data center. Então, você não precisa mais de uma chave, você não precisa mais de um cartão. O próprio celular, ele te dá acesso à porta do seu data center. Aí você abre aí sua câmera do iPhone, escaneou, você vem para cá, né, que é a cloud provider que é mais utilizada no mundo hoje, que é a AWS, né. E eu vou fazer uma reflexão aqui. Como que você está protegendo essa porta? Que é basicamente seu data center. Então, como que a gente protege, né? Usuário e senha, diversas possibilidades de problemas acontecerem. Cópia, perda, roubo de credenciais e até compra. Marketplace russo, diversas fontes de Deep Dark Web, até Surface, grupo de Telegram, enfim. A própria Uber foi afetada por compra de credenciais. Não é algo de outro mundo de se fazer. Basicamente, você precisa ter cartão de crédito internacional, saber onde comprar e já era. Consegue comprar credenciais e testar se estão válidas. E de uma cloud provider, né? Ah, mas eu tenho MFA, tenho múltiplo fator de autenticação. Diversas formas de da gente bypassar isso também. Tem o MFA Fatigue. Imagina você num churrasco ali do final de semana, começa a chegar um monte de notificação, tá com seu filho no colo, seu filho tá chorando, a carne tá pegando fogo, você aceita aquela notificação só para ela parar de te perturbar. Mas aquela notificação era uma notificação para aceitar um acesso ao seu data center, que é o seu cloud provider, né. Session hijacking, onde você tem acesso ao endpoint, você consegue roubar o token, roubar os cookies, reproduzir o token da sessão e reproduzir aquela sessão já logada sem precisar passar pelo acesso de usuário sem MFA. Isso basicamente é o acesso quase físico. Você tem acesso ao endpoint, você tem acesso a tudo. Você consegue reproduzir e não tem MFA que vai resolver. E o SIM hijacking que traz diversos problemas de, não só de número, mas de dia a dia, né. Operadoras são empresas muito grandes, contratam muitas pessoas, pessoas terceirizadas. Que a gente tem visto muito no dia a dia são grupos de pessoas maliciosas que trabalham em operadora para trocar o número da pessoa e assumir aquele número e fatalmente assumir tudo que ela tem por MFA de SMS. Instagram, WhatsApp, Facebook. Então tem acontecido isso muito dentro das operadoras telefônicas. E, por último, né, não adianta eu proteger, os humanos são sujeitos a erro, são suscetíveis a erros.
e que nos leva a perder alguns pontos de atenção. Até o próprio exemplo do churrasco, o cara que aceita MFA fatigue. Ele é humano, né? Dependendo do contexto que ele está, ele vai aceitar e vai causar um problema. Tem uma prova que humanos são suscetíveis a erro. Todas as imagens que a gente viu anteriormente, elas foram feitas por IA, consequentemente, elas têm erros, e a IA comete erros também, e a gente, nós somos humanos, não percebemos. A gente não reparou que, por exemplo, essas chaves estão todas trocadas porque foram geradas por IA. Então, é muito fácil o ser humano perder a atenção e cometer um problema de maneira não intencional. Tá? O que facilita ainda mais isso? Falando só de Azure, AWS e GCP, são os três principais cloud providers, a gente tem mais de 40.000 privilégios, e aí eu não lembro a conta, se é 15, 15, 10, enfim. Mas nos três a gente tem mais de 40.000 privilégios possíveis para conceder. E da mesma forma que o usuário ele comete erro porque ele é humano, ele não é técnico, ele não é gestor de AM, ele não aprendeu nada sobre isso. Então, dentre esses 40.000 privilégios, o usuário ele não vai saber solicitar o privilégio mínimo que ele precisa para aquela atividade. Você concorda? Geralmente ele vai pedir privilégio. Cara, eu quero admin. Não, eu quero root. Quero global admin do Azure. Porque ele sabe que não vai atrapalhar ele. Ele tem um prazo para entregar aquela tarefa. E não vai ser falta de permissão que vai atrapalhar. Né? Então, isso gera uma preocupação muito grande a quantidade de privilégios. Só que esses 40.000, eles dependem também. Tá? Eles podem se potencializar quando a gente trabalha com o conceito de identidades federadas. É justamente eu criar uma maneira de logar na AWS com meus usuários que nasceram no Azure ou no GCP, enfim. E aí, a partir disso, eu não consigo só logar, eu consigo permissionar também. Então, imagina que essas 40.000 permissões, elas se somam de alguma maneira, se multiplicam e elas criam uma probabilidade fatorial. Então, para a gente calcular isso, a gente tem que trabalhar com fator e elevação. E a fórmula correta é essas 40.000 identidades em fatorial elevado à quantidade de identidades. A primeira vez que eu fiz essa conta, eu achei de fato que era um número grande, mas eu não imaginava que era perto do infinito. Né? Então, a gente fazendo essa conta aqui, a forma correta é 40.000. Então, a gente vai 39,99 vezes 39,98 e assim por diante até chegar no 1. Chuta quanto dá essa primeira multiplicação aqui. Já passa de milhões ali. Essa primeira dá 1,5 milhão. Aí quando eu multiplico pela 3.997, já vai para 65 trilhões. E aí o resto você já sabe na história. Então, se eu chegar no final e tiver que elevar pela quantidade de usuários que eu tenho ainda, eu não vou conseguir contratar nenhum analista de AM, porque de fato nenhum ser humano aguenta trabalhar com essa quantidade de informações. Nosso cérebro não foi feito para isso. Isso gera problemas que eu preciso otimizar. E aí como eu otimizo? Eu gerencio de maneira centralizada esse privilégio, então seja Azure, AWS, GCP, e eu crio um modelo de perfis consistente. Então, aquele usuário ele é um N3 de infra, aquele usuário ele é um N2 de infra, ele é um N1 de segurança. A partir desses perfis, eu tenho os kits de acesso que os usuários vão ter. Então, é só inserir um usuário num perfil, ele vai ganhar acesso em qual cloud provider ele precisa para fazer o que ele precisa no trabalho no day zero. É aquela história do cara começou, ele já conhece todas as máquinas de café na segunda semana, porque ele está esperando os acessos dele serem provisionados. Então a gente tem uma efetividade de trabalho que não é boa, tem problemas também, porque se eu demoro para garantir, eu demoro para remover esses acessos também. Então tem que fazer isso de maneira automática. E como que eu preciso de uma solução, né?
não adianta, ser humano não vai conseguir, e me mapeie esses acessos e avalie, se possível com inteligência artificial, faça um juízo de valor para mim. Cara, esse usuário, ele tem 300 permissões, 250 dessas permissões ele não usa, tem 90 dias, então será que ele precisa? A root está sem MFA ativado, é uma boa prática da AWS, da Azure. Você está ativado? E remover esses acessos que não são utilizados ou concedidos de maneira incorreta. E fatalmente eu preciso também, né, automatizar o envio de alertas para acessos indevidos. Então, o usuário que acessa ou que tem um privilégio que talvez ele não deveria ter, como isso é um mar de privilégios no oceano, precisa automatizar o envio de alerta. E hoje a gente está trabalhando também não só com concessão de acessos e privilégios, mas com monitoramento e proteção desses acessos. Então, é conveniente que eu monitore, audite e grave evidências de tudo que está sendo feito. E a gente volta para aquele mesmo conceito de auditoria que a gente falou no início, que é justamente para centralizar essa auditoria. Então, se alguém apagou meu CloudTrail da AWS que estava com meus logs, se alguém apagou o que eu tinha de auditoria, isso não me importa. Eu estou auditando fora do destino e de maneira centralizada. Tá? Inclusive com condições de acesso para remediar esse tipo de problema. Então, a solução que a gente falou, que é para mapear os acessos, ela se chama CIEM. O pessoal criou essa sigla para confundir a nossa cabeça com CIEM. É mais uma sigla das sopas de letrinhas que a gente tem. E esse tipo de solução ele funciona basicamente, na maioria do tempo, por API. Você conecta suas clouds por API nela e ela vai fazer essa análise de está sendo aplicado o privilégio mínimo, fazer esse juízo de valor com inteligência artificial e te trazer como que você reduz essa superfície de ataque. Até com JSON, com códigos que vão te automatizar, fazer isso de maneira mais rápida. Tá? Ô Bruno, você caiu aí? Eu não sei se você quer falar alguma coisa, se Não, eu só pode desliguei a seguir. câmera um pouquinho para pegar mais água aqui rapidinho. Ah, beleza, então. E aí, Mas só fechando, né? essa é uma Pode parte falar, pode falar. importante, né? Porque com todas essas permissões que a gente tem, e a gente conhece os usuários, né? Ah, me dá esse acesso aqui rapidinho, depois a gente tira. Só que esse é o temporário definitivo, né? Então, se eu não tenho um meio para entender o que realmente está sendo utilizado, o que os meus usuários, as minhas workloads utilizam dentro do meu ambiente, eu vou aumentando a superfície de ataque, eu vou aumentando a possibilidade de um atacante de aproveitar esses privilégios que eu não estou controlando e causar um dano maior. Então, quanto mais eu entender o que os meus usuários acessam, usam de privilégio dentro das minhas nuvens públicas, e eu conseguir reduzir só para o que eles realmente utilizam, tá perfeito. Tá? Se a gente conseguir chegar nesse nível hoje dentro das empresas, a gente já fica muito mais seguro e menos propenso a ataques ou até mesmo uso indevido. E até falando no contexto cloud, a adoção de cloud no Brasil ela foi muito acelerada por conta da pandemia. Então, como foi adotado, às vezes mudou muito o padrão no meio do caminho. Que a gente tem é o seguinte, cara, no começo eu dava acesso à minha cloud por usuário da AD, depois foi para o Azure AD, agora pelo GCP. Aí você tem diversas equipes logando na sua cloud com diversas federações. Isso traz ainda mais desafio para você gerenciar esse acesso. Então, o ideal é a gente ter uma solução, até como a que a gente está falando aqui da CyberArk, que é o Secure Cloud Access, onde eu posso integrar todos esses diretórios e centralizar a concessão desses acessos a minhas clouds AWS e Azure GCP. Para quê? Para que quando o usuário ele precisar dessa role EC2 admin, ele chegar lá para o chefe dele e falar, cara, nunca te pedi nada, me dá essa permissão aí por 15 minutos, de fato essa permissão continue por 15 minutos. Então esse usuário ele vai ser inserido de maneira automática nas roles que ele precisa. Nós vamos ter o cronômetro igual ao DPA
e a partir do momento que ele faz o acesso, eu vou estar monitorando essa sessão baseada em comandos, em campos que ele está digitando, cliques que ele executou e até contador de passos. É o próprio caso do sistema médico e sistema de seguradora. Quero garantir que, cara, o cara saiu da frente do computador, eu bloqueio o acesso dele à aplicação. Então aqui a gente tem o nosso exemplo, AWS Console e CLI. Tudo isso a gente consegue monitorar e garantir esse acesso efêmero à cloud, seja por token que vai ser invalidado, seja um acesso a navegador. E a partir do momento que o usuário ele fez esse acesso indevido, ele, por exemplo, deu um delete EC2 que ele não deveria, a gente consegue interromper aquela sessão ou inclusive falar: "Cara, beleza, você quer fazer um delete EC2? Tranquilo, você pode fazer, mas escaneia esse QR Code aqui para mim para comprovar que é você mesmo". Então isso você traz o contexto da identidade, você traz o contexto de não repúdio, o usuário ele não pode repudiar que foi ele que fez aquilo, e você está protegendo, o seu data center virtual, digamos assim. E a partir do momento que o cronômetro expira, o usuário ele continua existindo, mas ele é removido automaticamente daquela role, daquele perfil de acesso. E novamente, agora no contexto cloud, a gente tem o atacante perdido com os acessos efêmeros. Então, contextualizando, acesso efêmero é basicamente isso. A gente provisiona e desprovisiona o acesso quando ele não é mais necessário. E a gente sai um pouco do privilégio mínimo para o zero trust de fato. O privilégio mínimo somente quando ele precisa, né. Não sei se você quer E uma coisa, complementar algo aí, ou se a gente pode abrir para perguntas. vamos lá, eu vou complementar com um ponto, a gente já abre para as perguntas aqui. Uma parte interessante é essa parte de Secure Cloud Access, uma grande preocupação que a gente tem, de novo, com a experiência do usuário, né? A gente já comentou sobre isso antes. Com o SCA, você consegue dar a mesma experiência que ele teria acessando a console. Essa gravação, esses controles que a gente faz, é direto no navegador do usuário. Até mesmo a parte da auditoria, ela é realizada através de uma extensão no navegador e você consegue limitar para o seguinte: Bruno, se eu não tiver aqui a extensão desse navegador da CyberArk para eu auditar esse acesso, eu não vou deixar o cara acessar. Então, a experiência que ele tem no dia a dia vai ser exatamente a mesma que ele tem. Ele vai acessar diretamente do navegador, o acesso vai ser provisionado, ele vai ser auditado sem interferência nenhuma no fluxo de trabalho dele normal, e a gente tem todas essas funcionalidades de segurança aí presentes. Legal? Mais algum ponto, Bruninho? Não, não, agora vamos, acho que a gente falou bastante aqui, inclusive eu tô com sede. Dá pra gente abrir para o pessoal perguntar aí. Não sei se você estava olhando o chat, se tem alguma pergunta aí que você queira priorizar. Tava de olho aqui, o Ricardo até perguntou, né? Além de utilizar uma solução de PAN, quais as melhores boas práticas para gerenciar as credenciais? Eu acho que vem muito nesse papo, né? Poxa, a gente está falando aqui de credenciais efêmeras, Zero Trust, e eu também até coloquei aqui no chat a parte de Zero Standing Privileges, né? Que é esse conceito novo de eu não deixar o acesso 24/7, sendo que eu não preciso desse acesso 24/7. Então, eu tenho as credenciais que são sistêmicas ou que alguma aplicação utiliza, embarcadas no PAN, sendo entregues via esteira ou uma integração nativa do PAN com as minhas aplicações, e os usuários tendo acesso puramente através de acessos efêmeros, né? Acessos dinâmicos sendo criados aí no dia a dia. Quem tiver mais dúvida aqui, pode mandar, pessoal. A gente fica mais alguns minutinhos aqui para responder para vocês, tá? Se não tiver também, a gente já vai para o resto da labuta que ainda nos resta esse dia. Eu vi aqui que o Ricardo perguntou dos slides, você já respondeu para ele me mandar um e-mail. Então, meu e-mail tá aí no chat, pessoal. Quem quiser mandar e-mail, manda o material sem problema algum, tá? Deixa eu ver se tem mais. O Rickson Pode mandar perguntou se phishing para ele também, a gente testa o Bruninho. pode mandar, pode fazer visto, inclusive, porque é desconfiança em primeiro lugar, para depois confiar. É, Exatamente.
Tem o Rickson perguntando se a transmissão vai ser gravada. Normalmente é gravada e disponibilizada no canal do IAM Tech Day no YouTube. O Marcos acabou de fazer uma pergunta bacana, se existe alguma solução que resolva os pontos apresentados ou teria que ser um conjunto de soluções. Aí tem uma parte interessante, aqui a gente queria abstrair da CyberArk, não ficar falando de produto, né, mas dos conceitos, mas sim a CyberArk hoje tem uma plataforma chamada Identity Security Platform, onde você consegue plugar esses conceitos. Indo para essa parte de produto, vamos falar um pouquinho agora. Então, por exemplo, um cliente hoje que opta por utilizar a solução de PAN da CyberArk, ele obrigatoriamente vai receber essa plataforma. E dentro dessa plataforma vai ter o módulo de PAN ali dentro. Com isso, o que é interessante? Bruno, beleza, eu consegui fazer o deploy do PAN, eu estou pronto para um próximo passo. Agora eu quero colocar a parte de acesso efêmero a computadores, a servidores e tudo mais. Você pode ter essa funcionalidade dentro da sua plataforma. Bruno, agora eu quero a parte onde eu possa dar acessos efêmeros aqui às minhas consoles de nuvem. Há mais uma coisa que você agrega dentro da mesma plataforma. Então, isso que é interessante, você tem uma plataforma centralizada com todas as possibilidades que você tem aqui, falando de segurança para identidades, e você vai simplesmente adicionando o que você precisa, sem ter que gerenciar diversas consoles diferentes, diversos produtos diferentes. Então, dentro do único lugar, você faz tudo o que você precisa, e principalmente o que a gente comentou aqui, tá? Uma coisa interessante também, né, Bruninho, hoje qualquer cliente que faça aquisição de uma solução de PAN ou conversões de licenças aqui dentro, você tem já dentro do licenciamento básico o MFA adaptativo, que é baseado na inteligência artificial, onde eu consigo analisar o comportamento dos meus usuários e falar o seguinte, olha, Bruno, esse comportamento desse usuário em específico aqui, ele está diferente e está me apresentando um risco alto. Como está com um risco alto, eu não quero que esse cara acesse o PAN. Ou eu utilizo o MFA da CyberArk para integrar com a minha VPN. E se essa máquina que está conectando aqui na minha VPN não usa o certificado digital da minha empresa e o comportamento do usuário não está legal, eu também posso negar o acesso à minha VPN. Então, tudo isso dentro de uma única plataforma, totalmente modularizada, e você consegue gerenciar essa sua necessidade e também todos esses riscos que a gente apresentou aqui. Legal? Só complementando, Bruno, a gente focou muito no contexto de segurança e TI, e para o usuário também a gente tem, né, o endpoint, que é o privilégios efêmeros. Né? Quando aquele usuário ele precisa rodar aquela aplicação, o VNC, por exemplo, precisa rodar elevado, e você não quer fazer aquele runnest que você falou lá no início, para não deixar hash. Então a gente tem a solução de endpoint, que faz parte da plataforma de segurança também, para garantir que esse acesso admin ou que aquela elevação daquela aplicação específica ela seja temporária. E aí a gente tem o just in time em todas as camadas de segurança, seja do MFA, do PAN, do endpoint, de tudo que o usuário precisar. Tá? Então, também não queria falar muito de solução, mas chega uma hora que de fato a gente tem que falar para resolver o problema. Se perguntaram de solução, a gente responde de solução, né? É isso. Bom, eu acho Legal. que fechou. Acho que não tem mais nenhuma pergunta, o pessoal está bem satisfeito aí. O meu e-mail está no chat, então, se vocês tiverem mais perguntas, fiquem à vontade para mandar por e-mail também. Tá? E estamos à disposição aí. Agradeço a oportunidade pela IAM Tech Day da gente estar fazendo essa live, de estar falando aqui, divulgando esse conceito que muita gente ainda tem, não tem similaridade, né? Não está de acordo, nunca viu. E é isso. Vamos voltar para a labuta, conforme você falou. Ainda tem bastante Valeu, muito reunião para obrigado. fazer hoje. Muito obrigado aí pela oportunidade, pessoal. Obrigado para quem acompanhou a gente aqui. E quem tiver qualquer dúvida aqui, manda um e-mail para o Bruninho, a gente marca, bate um papo aí, todo mundo junto, e resolve qualquer outras dúvidas aí que vocês tiverem, pessoal. Muito obrigado, até a próxima.